Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um momento que iremos fazer uma reflexão simples, mas direta ao ponto da lição da Escola Sabatina. A lição desta semana está com o título Entendendo a Natureza Humana. Podemos observar em diversos conteúdos hoje disponibilizados de fácil acesso, como livros, revistas, filmes, novelas e diversos outros conteúdos que estão espalhados no meio hoje da comunicação, da sociedade, tentando explicar esta situação, a situação dos mortos. E aí podemos ver que todos eles estão contrários à Bíblia. A Bíblia é direta, taxativa ao dizer que quando o homem morre, a sua alma então deixa de existir. No entanto, muitos acreditam e propagam a mensagem de que esta alma fica vagando em algum lugar, ainda com existência, e pode até mesmo se apossar de um outro corpo para assim viver. Mas o que é que diz a Bíblia? Quando vamos para o livro de Gênesis, podemos entender e aprender muitas coisas. É por isso que nesta semana você é nosso convidado especial para juntos estudarmos a Palavra de Deus. A lição da Escola Sabatina traz logo no primeiro dia o seguinte texto, em Gênesis 2, verso 7, o qual vai nos orientar da seguinte forma: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Queridos, hoje muitas pessoas tentam harmonizar as palavras de Satanás e as palavras de Deus. Quando analisamos ali a serpente no jardim do Éden, ao declarar certamente não morrerás, onde Deus diz certamente vocês morrerão. Alguns tentam levar isso como uma situação contraditória, e de fato o é. Deus e Satanás dizem coisas totalmente distintas. Alguns podem tentar até harmonizar, mas não têm condições de ter essa harmonia. Quando Deus falou que eles morreriam, de fato isso iria acontecer. Não acontecer de imediato, como alguns talvez esperariam ou esperam, mas isso de fato aconteceu. Quando vamos mais se aprofundando na situação da criação de toda a espécie humana, também como os animais e todos os seres vivos, um ser vivente, no sexto dia, Deus deu vida aos animais e ao homem de forma diferente. Aos animais foi produzido da terra, o homem da mesma forma, mas os animais Deus o fez com suas palavras, deu vida através da poder da sua palavra. Ao ser humano, Deus moldou, pôs suas mãos na matéria-prima, ali a terra, o pó, então soprou em suas narinas o fôlego de vida e eles passaram a existir. Ou seja, durante a lição desta semana, algo que fica muito claro é que nós não possuímos uma alma vivente. Nós somos uma alma vivente, pois o texto bíblico nos leva a isso. Embora tanto os animais quanto os seres humanos tenham sido criados do pó da terra, existe esta diferença. Deus, com suas próprias mãos, moldou o ser humano e ali então deu-lhe o espírito de vida. Cada um ser vivente ou uma alma vivente, queridos, é diferente em sua essência. A afirmação de que se a alma seja entidade separada e consciente do corpo, isso é contrário ao que a Bíblia nos orienta e nos ensina. A alma que pecar, esta morrerá. Isso está escrito lá em Ezequiel 18, verso 4, verso 20, Mateus 10, 28. Ou seja, toda alma que pecasse, toda alma que pecar, essa de fato morrerá. Portanto, assim como um só homem, isso vem a promessa de Paulo lá em Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só homem entraria a salvação. Um conceito muito importante é de que a morte física de uma pessoa implica a cessação de sua existência, ou seja, a morte leva o ser humano, o indivíduo, a deixar então de existir. A Bíblia é muito taxativa e muito direta neste assunto e conteúdo. A solução bíblica para este dilema não é uma alma sem corpo que migra para outra coisa ou fica vagando por aí. A situação
bíblica para isso é que a alma de fato deixa de existir, o espírito volta para Deus, como assim está registrado. Portanto, não existe um purgatório iminente, não existe um inferno que você fica sendo atormentado por anos e anos. A solução para esta situação é a ressurreição final, que os mortos, aqueles que morreram em Cristo, serão ressuscitados para viver de forma eternamente. Então, assim, se de fato você quer ter uma vida longa, uma vida eterna, algo após a morte neste mundo, você de fato precisa aceitar a Cristo como seu Salvador e acreditar nas mensagens bíblicas que está na Palavra de Deus e meditar nela todos os dias, para que assim você possa alcançar dias eternos. Mas, queridos, quando o texto vai nos dizer que o espírito volta para Deus, alguns ficam imaginando, mas quanto ao espírito, né? Algumas perguntas podem ser ditas. Ele não permanece consciente mesmo após a morte? Ou mesmo após a morte do corpo? Muitos cristãos acreditam que sim, saiba disso. E até tentam justificar seu ponto de vista, citando ali Eclesiastes 12, verso 7, que nos diz: o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta para Deus que o deu. Este texto faz algumas pessoas entenderem algo diferente, mas esta declaração não sugere que o espírito dos mortos permaneça consciente na presença divina. Eclesiastes 12, verso 7 nos diz que o pó volta à terra, mas assim o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão e que também forneceu a todos os seres humanos, retorna a Deus. Ou, em outras palavras, simplesmente deixa de fluir para ele e através dele. Como o processo de morte ocorre de forma como os seres humanos e com os animais, isso acontece de forma normal ou é o mesmo tipo de evento que acontece. A morte nada mais é do que deixar de existir, deixar de ser vivo, como afirma o salmista lá no Salmo 104, verso 29, que nos diz assim: se esconderes o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Podemos perceber também que a lição fala sobre a situação que os mortos nada sabem. Então, tentar consultar os mortos ou tentar uma comunicação espiritualista com aqueles que já dormem no pó da terra, aqueles que já descansam, sejam aqueles que descansaram no Senhor, aqueles que não aceitaram, não declararam de forma pública o amor que sentiam por Cristo, não há uma situação de êxito, pois os mortos nada sabem. O ensino bíblico da inconsciência dos mortos não se deve gerar pânico para você ou para outras pessoas, para os cristãos. Primeiro, não há inferno de fogo eterno, nem purgatório temporário esperando por aqueles que estão perdidos. Segunda coisa, há uma recompensa maravilhosa esperando por aqueles que morreram em Cristo. Ou seja, para aqueles que morreram sem Cristo, não há um inferno eterno queimando ou um purgatório. E para aqueles que morreram em Cristo, há uma bendita esperança, pois quando Cristo vier nas nuvens dos céus com poder e muita glória, estes que morreram em Cristo, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro para viver eternamente com o Senhor no céu, ou com Cristo, né? Para aquele que crê, morte é de pouca importância, isso é verdade. Aqueles que descansam no Senhor, acreditando que Jesus é o único Salvador e declararam publicamente e também no seu interior de que Deus é o Criador e Jesus é seu Filho, esses então terão a oportunidade de reviver, não para sofrer, mas reviver para ser feliz e viver toda a eternidade. Queridos, a vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados ou serão felizes com Ele. Alguns de nós já perdemos algum ente querido.
Eu sei, queridos, que não é fácil quando vamos sepultar um filho, vamos sepultar um pai, uma mãe, um irmão, um ente querido, um amigo muito próximo. Todos passamos por um momento de luto. E viver o momento de luto é importante para cada ser humano. Faz parte da etapa da vida deste mundo. Infelizmente, isso não foi planejado por Deus. Mas ao adentrar o pecado a este mundo, todos nós passamos a ser acessível pela a dor, pela morte. Ei, mas ainda há uma esperança em Cristo Jesus. Se você hoje, se você agora aceitar a Jesus como seu único Salvador, então você terá a oportunidade que após a morte, se Cristo não vier nas nuvens dos céus quando você estiver em vida, mas após a morte, você ser ressuscitado para a vida eterna. Queridos e queridas, que Deus abençoe você. Continue estudando a Bíblia, busque as palavras da salvação e saiba, Deus vai entrar em seu coração e te restaurar. E que cada dia, cada manhã, sejamos então reavivados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você, um maravilhoso estudo, uma maravilhosa reflexão. E nos encontramos na próxima lição, na próxima semana.